Namastê, boa noite. Bem-vindos ao nosso encontro, nosso satsang. Aqueles que estão participando hoje pela primeira vez, se tiver alguém, nosso encontro tem a finalidade de criar um espaço para que se converse, se compartilhe a respeito dos processos, dos inúmeros processos, alguns mais sutis, outros mais intensos, que vão ocorrendo naturalmente na medida que a gente caminha, no sentido de despertar, expandir a consciência, ou acordar, ou se iluminar, ou se curar, enfim, todos os processos que participam, né? Como eu já disse. Então, a nossa egrégora, a nossa força maior, né, que atua na nossa ação, na nossa caminhada, na nossa jornada, é a energia Diksha. Diksha, para quem não conhece, significa transferência ou transmissão de energia sagrada. E isso vem do sânscrito. E a Diksha é compartilhada hoje no mundo todo. São raros os países que não contam com a presença de doadores de Diksha, que são devidamente preparados, iniciados por meio de cursos, alguns na One University, Índia, outros nos seus próprios países, né? E essa iniciação, esse preparo é realizado por meio de trainers que, além de preparar os doadores de Diksha para doarem energia, também disponibilizam uma série de outros cursos e processos que auxiliam e facilitam a abertura, né, do que precisa ser aberto, a cura do que precisa ser curado, a liberação do que precisa ser liberado, para que a gente possa ter uma vida mais gostosa, mais produtiva, mais frutífera, mais criativa e mais amorosa e mais próspera. Então, a Diksha envolve todos os aspectos da nossa experiência humana de viver no planeta Terra. Todos eles. Essa é uma das particularidades, umas características, melhor dizendo, dessa energia, né? Ela não está ocupada em transmitir conhecimento que não seja vivenciável. Ontem, no encontro aqui em São Paulo, estava conversando com uma participante do encontro de Diksha e ela, ao ler uma carta do tarô do Osho, que eu deixo disponibilizado na sessão de Diksha, em cima do altar, saiu a carta da iluminação do mestre, né? E ela, ao ler o significado da carta, ela ficou assustada, né? Assim, puxa, tudo que está sendo descrito aqui, como sendo parte da jornada espiritual, a minha mente diz que isso não é para mim, que não é possível para mim, né? Eu achei isso muito significativo, porque é como de fato a gente se comporta, né? A gente, a gente se atira muitas vezes nas coisas, mas quando vai chegando perto de uma possibilidade real de expansão, a gente sente medo ou somos sabotados pelos processos mentais, né? Que dizem, não, isso aí não é para você, você não merece, né? Você ainda não é uma pessoa que atingiu este nível de consciência nesta encarnação, pela quantidade de karmas que você tem, não vai ser possível você atingir esse estado de unidade, esse estado de união com Deus, né? Com a consciência superior, como queira chamar. Então, esse é um aspecto importante, porque se não fosse possível a todos nós atingirmos algo já nesta mesma vida em que aqui estamos, né? De nada valeria encontrarmos mestres, encontrarmos ensinamentos, encontrarmos práticas espirituais, encontrarmos tantas coisas e nos encontrarmos também, que é o que, vamos dizer assim, é o que facilita, proporciona toda uma arrancada em direção ao nosso destino, né? Então, o encontro tem essa qualidade, a gente está mais interessado, né, diretamente nos processos particulares de cada um, que obviamente não são particulares. Todo o processo que ocorre em cada um dos que estão aqui juntos vai afetar com quem a gente está conectado, vai afetar aqueles que nos assistem,
aqueles que vão ver no YouTube depois, que vão ouvir uma gravação, e também que estão se relacionando com a gente, independente de saber se estamos ou não fazendo alguma atividade voltada ao nosso próprio crescimento, né? Tudo aquilo que a gente adquire na nossa jornada, né, imediatamente é disponibilizado de forma natural àqueles que convivem com a gente, né? Porque a gente vai se tornando uma pessoa melhor, vamos nos tornando pessoas melhores, falando já de uma forma mais coletiva, né? Como grupo também, como famílias, como cidades, né? Como comunidades. E isso naturalmente vai expandindo e vai afetando com quem, com quem a gente esteja se relacionando, né? Inclusive como país, né? Um país que tem pessoas, um grande número de pessoas despertas, isso afeta até os políticos, né? Afeta toda a administração sistêmica do país, a ponto de, obviamente, de estar afetando também o convívio com os países vizinhos. E vice-versa, né? A gente vai lendo as notícias aí, vai vendo que isso é fato, né? É assim mesmo que acontece. Quando um país segue as determinações, escolhas e um estado de consciência do seu povo, né? Que seja ser um povo, né, como o nosso brasileiro aqui, que não vai à guerra, né? Não faz guerra, né? Não invade outro país, né? Não faz uso da violência para impor as suas convicções, o seu jeito de ser. Isso tem um impacto, né? Tudo que a gente faz tem um impacto, né? Então, assim como as coisas têm um impacto forte externamente, né? Como instituição política, né? Como presença econômica, como poder militar, como poder de tecnologia, de cultura, tudo mais, tudo isso também se dá internamente na nossa família e também nas nossas relações mais íntimas, né? Então, tudo aquilo que é trabalhado, tudo aquilo que é aprofundado, tudo aquilo que é liberado a nível individual, inevitavelmente vai se manifestar no coletivo, né? Assim, é dessa forma que a gente vai poder atuar no mundo, né? Não é necessariamente fazendo coisas com esse propósito, com esse fim específico, né? Claro que isso dá certo também, mas a ação ela é mais limitada, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com a Diksha, no sentido de levá-la a mais pessoas, de convidar mais pessoas para vir receber, e também de proporcionar cursos e processos que sejam né, vivenciados por cada vez um número maior de pessoas, isso vai trazer uma cura para o coletivo, que é muito importante. Mais adiante a gente vai se beneficiar disso, né? Porque tudo aquilo que emana da gente para o coletivo também vai retornar para nós de uma forma individualizada na nossa vida privada, na nossa vida particular. Enfim, o encontro tem essa qualidade de ser aberto. Todas as coisas que são conversadas aqui são disponibilizadas, né? São postadas nos grupos, nos Facebook, enfim, no meu blog. E quem quiser assiste, quem quiser tem acesso, e está tudo aberto, né? Eu gosto de oferecer a possibilidade das pessoas já me escreverem durante o dia, né? Isso é comunicado, e me, pedi, me pedindo, né? Uma, uma contemplação a respeito de alguma coisa que esteja acontecendo a nível pessoal, né? Então, geralmente eu inicio o encontro dessa forma. Eu vou ler a pergunta aqui de uma pessoa que já me escreveu algumas horas atrás. Depois nós vamos seguir compartilhando pela área de chat aqui. Semana passada alguém escreveu lá embaixo, debaixo dos comentários. Ali eu não leio, eu só consigo ler porque meu olho não pode ficar procurando muito onde é que está escrita a pergunta, né? Então, quando colocarem o que vocês quiserem que seja comentado aqui, use essa partezinha branca aqui. Se vocês estiverem usando essa versão aqui do live stream, né? Use a parte de cima, tá bem? Para poder colocar as perguntas, porque lá embaixo nos comentários eu não consigo ler, não. Eu fiquei chateado porque só fui ver que tinha uma pergunta lá embaixo no dia seguinte, na hora de editar o vídeo, que eu vi que tinha uma pergunta que havia sido feita que não me foi possível responder. Então, vamos começar.
Pergunta é da Jennifer, está sempre aqui com a gente, né? Boa noite, Setu. Quando você diz para ficarmos com o que é, eu coloco isso em prática, no dia a dia. É rápido para mim constatar quão desagradável é ficar sentindo raiva de alguém. Perceber a testa franzindo, o maxilar tensionando, o coração acelerado e a respiração rápida. A sensação de querer fugir para não continuar sentindo tudo isso. Nesses momentos, o que eu posso fazer? Aproveitando talvez uma brecha da mente entre julgamentos e defesas, para conseguir atravessar esse processo sem tanta resistência, para conseguir enxergar e liberar o que está emergindo. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço. Então, Jennifer, tem alguma coisa que a gente precisa compreender a esse respeito, né? Primeira coisa que eu vou dizer, eu vou te contradizer, né? Sem te conhecer, eu vou te contradizer. Depois você se recoloca novamente se eu estiver falando alguma coisa equivocada a teu respeito. Mas ficar com o que há não é uma possibilidade. É só uma referência, né? De fato, Jennifer, você não é capaz de ficar com o que há, né? São muito raras as pessoas que ficam, de fato, com o que há. Então, a gente fala a esse respeito porque boa parte do tempo nós estamos na mente, né? Como você disse aqui, entre uma brecha entre o julgamento, né, e a crítica, pois é. Mas essa brecha ela se dá por milissegundos quando ela dá. Você não chega nem, possivelmente, não é nem mesmo capaz, muitas vezes, ou possivelmente, de identificar essas brechas quando elas ocorrem. Não estou dizendo que elas não ocorram, mas é muito difícil, né? Então, o ficar com o que há, ele é uma forma de estar na vida, né? E ela é um estado permanente, não é um estado de poucos segundos, né? Nós não ficamos, na verdade, com o que há. É muito raro. São raras as pessoas que vivem nesse estado. É um estado de consciência bem elevado, é um estado de consciência desperto. É uma condição daquele que se encontra desperto, né? Então, o que a gente identifica no estado no qual a gente se encontra é que nós, primeiramente, não ficamos com o que há e, por conta disso, fazemos uso de inúmeras estratégias para impedir que o que esteja acontecendo seja vivenciado. Então, como basicamente nós nos encontramos num estado de sofrimento, né, de sofrimento psicológico, ele já nos impede, pela sua própria qualidade, de estarmos com o que há. Porque o sofrimento psicológico, ele está ancorado, né, nas memórias, nas coisas que já ocorreram, e ele provoca o tempo todo uma necessidade de sair dele. Logo, ele projeta para o futuro uma realidade isenta do sofrimento que esteja ou que já ocorreu ou que ainda esteja ocorrendo. Então, essa dinâmica da nossa mente gerenciar algo no passado que eu não quero viver mais, com isso eu penso no futuro, que também ainda não existe, em que isto que eu não quero viver se torna uma meta a ser atingida, né? Esse estado é o estado que todo mundo se encontra. E é isto que chamamos de impossibilidade de estarmos com o que há. No momento em que toda essa dinâmica cessa, em que você não tenha mais cargas, em que você não tenha mais memórias que te induzam ainda a estados de sofrimento, e que você tenha que, por conta disso, buscar uma saída, né? Buscar uma mudança, buscar fazer alguma coisa para não sentir mais tudo isso, quando você chega a isso, você começa a ficar com o que há. Ou seja, o ficar com o que há, ele não pode ser forçado, ele não pode ser decidido, porque quem está decidindo ficar com o que há já está querendo não ficar com outra coisa. Não tem saída, né? No momento que você diz assim, não, eu vou ficar com o que há, você já está forçando a barra, você já está dizendo, não,
isto que há não é bom de ficar, logo ficarei com o que há para ver no que vai dar. Todo esse processo decisório de você fazer uma escolha assim, ele já impede você de estar com o que há. Espero que você tenha entendido o que eu estou falando, né? Porque é impossível, é impossível. Todo o esforço que você faz ou venha a fazer para permanecer com o que está acontecendo, ele vem da impossibilidade de você estar com o que está acontecendo. Então, o próprio esforço te retira da presença. O próprio esforço. Né? Mas você fala assim, não, eu preciso ficar com esse desconforto, você já não está ficando. Eu preciso ficar, já te impede. Então, é ardiloso, né? A nossa mente é ardilosa, ela quer se apropriar de um conceito e torná-lo algo prático, porque, de certa forma, ela se mantém assim, sob o controle daquilo que está acontecendo. Então, é um desafio, né? É um desafio mesmo. E o que eu posso dizer é assim, né? Quando começamos a nos aprofundar no que o mestre fala, quando ele diz assim, procure permanecer com o que há. O que está disponível para você viver de imediato é você identificar as tuas estratégias de fuga, tudo que você faz, até mesmo querer ficar com o que há, né? Já é uma estratégia. Então, obviamente tem outras mais grosseiras, né? Mais identificáveis, facilmente identificáveis, de você, né? Buscar qualquer tipo de entorpecente, né? Que te entorpeça ou que te anestesie, ou que te distraia, ou que te, né? Que nem quando a criança está chorando e você dá para ela alguma outra coisa para ela distrair, e ela para de chorar. A gente aprende de muito cedo essas estratégias, né? De uma coisa está acontecendo e os pais vêm e dão outra. Então, é importante a gente se acostumar a permanecer integralmente com a dor no momento em que ela ocorre, sem buscar o alívio. Só que isso é muito difícil. Buscar qualquer tipo de é muito difícil buscar, porque é quase que instintivo, né? Se dá martelado no dedo, você vai levar o dedo à boca, vai soprar ou vai botar um gelo. Você não consegue pensar, não vou fazer isso. Né? É automático, você vai e faz. Nem que seja segurar o dedo com a outra mão. Né? É uma forma de buscar um alívio para aquilo que está doendo. É muito instintivo. Então, os primeiros exercícios que foram até propostos por Bhagavan, lá nos anos 2010, 2011, quando a gente estava começando a se aprofundar nessas questões, era bem isso, né? Se você não está entendendo o conceito do que é estar com o que é em termos de dor psicológica, experimente se beliscar ou dar uma martelada no dedo e veja quantos segundos você consegue tolerar antes de sair para fazer alguma coisa para que aquela dor desapareça, né? Antes de buscar o alívio. Então, o estar com o que há, ele começa dessa forma, ele começa pela tentativa, né? Às vezes infrutífera, de você ficar alguns segundos. Então, minha sugestão é que você procure identificar as estratégias que você já usa automaticamente para não permanecer com o que há. Né? E, naturalmente, a hora que a estratégia é observada, a hora que ela é flagrada, ela deixa de atuar da forma como ela sempre fez, ou seja, no modo automático. Né? E aí alguma nova chance, né, de você de fato ser liberada das cargas, porque em última instância é isso que você está procurando, começa a surgir. Né? Porque tudo aquilo que vai sendo proporcionado pela existência para você viver vai sendo vivido na sua integralidade. Né? Você não rejeita nada, o que vem você abraça, aí vem outra coisa, você abraça uma coisa muito boa, você abraça uma coisa não tão boa assim, você abraça uma coisa muito difícil, você abraça uma coisa maravilhosa, você abraça. Neste incluir as coisas naturalmente, né? Não por esforço,
o seu estado de consciência vai mudar, né? E não a necessidade de abraçar o que há, porque tem que ser bom, né? Você só quer abraçar o que é bom para não sentir mais as coisas ruins que você sente, que essa é a forma como normalmente a maioria das pessoas se comporta. Não sei se isso responde a tua pergunta, tá, Jennifer? Acho que somos programados sim, mas ao nos tornarmos despertos, nos livramos dessa programação, não é, Setu? Oi, Sandra. Sandra tá me mandando um monte de coisa o dia inteiro. Obrigado aí pelas mensagens, viu, Sandra? Estarmos despertos, ou o processo de despertar, porque ele não é um processo único, né? Entre outras coisas, ele é individualizado, cada pessoa tem o seu despertar, tem o seu processo de despertar, né? Ele não é igual, né? Ele é de fato absolutamente individualizado, né? Então fica difícil a gente dizer que a mesma coisa vai acontecer para todo mundo da mesma forma. A mesma coisa não. Todo mundo vai despertar em algum momento, uns mais cedo, outros mais adiante, uns no nível mais baixo, outros no nível mais alto. Uns vão se desenvolver e vão crescer, outros vão permanecer um tempo maior para crescer, né? Vão levar um tempo maior para que algo mude e se transforme. Então, cada um de nós tem sim um processo particular, né? Então, quando a gente fala sobre nos tornarmos despertos, nos livramos dessa programação, que é o que você está perguntando, o despertar ele é um acontecimento, né? A gente desperta por uma interferência mesmo, por uma mudança no nosso estado de consciência que vem na forma de uma graça. Não é que a gente vá poder se tornar desperto, a gente não tem essa possibilidade disponível da gente mesmo fazer algo pela gente mesmo nesse sentido, né? E as programações, ainda que elas não sejam liberadas, né, como a gente gostaria muitas vezes, elas vão deixar de ser programações, ou seja, são programas que você identifica os condicionamentos e, naturalmente, o condicionamento, ao ser identificado, ele deixa de mover você, ele deixa de ser uma força presente no seu inconsciente que vai fazer você fazer coisas que você não quer fazer, porque o programa funciona assim, né? Nós somos seres programados, nós somos seres condicionados por inúmeros fatores, né? Pela cultura, pela religião, pela relação com os nossos pais, pela relação com amigos, pela relação com a gente mesmo, pela relação com a natureza. E somos herdeiros, temos isso até nossos genes, quer dizer, existem programas que estão presentes no nosso sistema genético. E a gente vai fazendo coisas que estão além da nossa capacidade de mudá-las, porque elas estão no programa. Agora, quando o programa é identificado, né, e ele é identificável, ele deixa de ser programa, né? Ele só é programa porque não está visto, ele opera nos bastidores, né, nos porões, né, fica lá no inconsciente. E o inconsciente, como sabem, é 90% do nosso estado de consciência mental, né? Nós somos praticamente conduzidos na vida pelo nosso inconsciente e pelos programas e condicionamentos. Então, sim, o processo de despertar, para encurtar a resposta, ele vai fazendo com que você identifique as suas programações, né? Que elas possam ser vistas, e ao serem vistas, elas deixem de atuar de uma forma tão, tão recorrente, tão forte como costumam ser, né? A gente praticamente vai se desengatando, que é o termo que se usa mais no inglês, né? Declutching. A gente vai se desengatando de todos os processos mentais que são automáticos e que gerenciam quase tudo que a gente faz, né, na vida. Então, esses programas, sim, eles vão perdendo a sua capacidade, porque você vai identificá-los, e ao identificá-los, eles não vão mais, né, especialmente as compulsividades, né, elas vão deixar de comandar você, né? Vai ficando mais fácil.
Oi, Patrícia. Feliz por estar aqui. Feliz também por você estar aqui, Patrícia. Você poderia falar sobre a correlação sobre a nossa prosperidade financeira, afetividade, na qualidade da relação com o nosso pai e mãe? Toda semana eu falo, né? É legal isso. Toda semana eu abordo, viu, Patrícia? Então, muita coisa eu já tenho dito. E eu vou lembrar aqui, eu vou comentar assim, eu vou lembrar só que todos os nossos encontros aqui, eu faço uma edição no dia seguinte, ou 2 dias depois, e eu subo para o meu YouTube. Está tudo lá. Desde julho de 2015, eu tenho colocado no YouTube todos os nossos encontros. Da mesma forma que eu coloco no YouTube, eu também posto num blog que eu tenho, né? E nesse blog há um índice, ou seja, assim que termina o encontro aqui, as perguntas elas são transcritas, os tempos em que eu falei sobre certo assunto é marcado, e tudo isso forma um índice que é facilmente consultável. Então, se você entrar no meu blog, você vai ver lá, só que ainda não está bem assim prático, né? Tem que percorrer as perguntas que já foram feitas, achar o dia que eu falei aquele respeito, porque tem a data e tem a hora, os minutos e os segundos em que eu respondi certas perguntas, tá bom? Eu estou dando um toque geral porque muitas coisas vocês podem recorrer a outros encontros em que eu já abordei certos assuntos e vão ouvir coisas diferentes que eventualmente eu venha a dizer hoje. Voltando para a pergunta, a correlação ela é feita, Patrícia, porque se observou lá na Warren University, lá na Índia, que, que todas as pessoas que estão com sua condição financeira instável, né? Não é só que a pessoa está sem dinheiro, né? A pessoa muitas vezes ela ganha dinheiro, ganha bem, né? Mas o dinheiro não fica. Né? Então surgem despesas, né? Surgem acidentes, surgem coisas que, mesmo que ela tenha sido próspera, o dinheiro não permaneceu na mão dela, né? Ou na vida dela. Então, lá vai de novo o esforço, né, para recuperar o que já foi perdido. Outras pessoas não conseguem ganhar dinheiro, né? E quando conseguem ganhar dinheiro, o dinheiro que ganham não é suficiente para mantê-las. Ou se é suficiente para mantê-las, é só suficiente para mantê-las, não é suficiente para permitir que ela alce outros voos, né? Como, por exemplo, fazer uma viagem, né? Uma viagem de qualquer tipo de viagem, né? Então, você ganha o suficiente para segurar, né, a sua sobrevivência. No entanto, outros anseios que você tem, você não consegue realizar. Outros projetos que você tem que são importantes para você ficam engavetados. Né? Então, tudo que está relacionado à nossa prosperidade tem, vamos dizer assim, foi observado, né, lá pela Warren University, que quando uma pessoa carrega dentro de si ainda, né, mágoas, especialmente mágoas, né, decorrentes de conflitos com o seu pai, isso independente da idade que seja, né, essas mágoas que muitas vezes não são reconhecidas pelo adulto. Ou seja, quando você, não sei que idade você tem, mas digamos que você tenha 30, né? E que você hoje ama de paixão o seu querido paizinho. Mas, quando você tinha 4, aconteceram coisas, né? Quando você tinha 6 também. E na época que elas aconteceram, que seja você ter sido colocada de castigo injustamente, né? Por uma coisa que você não fez, tomou uma bronca, né? Ou ficou decepcionada porque esperava ganhar uma boneca e a boneca no Natal teu pai não te deu, né? Porque você não se comportou, qualquer coisa assim que às vezes para o adulto é banal, para a criança pode ser marcante, né? Então ali forma-se uma mágoa e essa mágoa não vai embora. Por quê? Porque a criança ela é dependente do adulto, ela não tem como enfrentar um adulto. Ela pode, no máximo, chorar, ficar emburrada, né?
ir para debaixo da cama, né? Ou ir para a cama e cobrir a cara com travesseiro, ou ficar o dia inteiro meio amuadinha, né? Ou até mesmo ficar doente, ficar com febre, ficar com uma dor de garganta. Mas o que está doendo lá dentro, ela não tem como expressar muitas vezes e não tem nem como fazê-lo, não tem os meios de fazê-lo. Então, ali se instalou uma história. Né? Parece uma bobagem para o adulto, porque a criança é tão ainda inocente, né? Mas ali se instalou uma mágoa. E se essas mágoas voltam, né, continuam a se né, acumular dentro dessa criança, é mais ou menos previsível que ela venha a ter problemas com relação a dinheiro lá na frente. Né? Porque na relação, na relação familiar, o pai ele é o provedor. Né? Pode até não ser. Né? Tem famílias que funcionam de outra forma. Mas no arquétipo de uma família, né, o pai é o provedor e a mãe é a mantenedora. Né? Então, e criadora. O pai é o que vai representar a segurança, né, a proteção, é a função é a função masculina, da energia masculina. Né? Se a criança não tem uma boa relação com este pai, né, esse aspecto da vida ele fica comprometido. Por quê? Não é porque hoje você tem mágoa com seu pai, é porque você já as teve e não pôde fazer nada com elas. Você não soube o que fazer com elas, ninguém te ensinou o que fazer com elas. Né? Por mais que você faça terapias, por mais que você faça processos que estão disponíveis aí, muitas vezes não se chega nessa profundidade de liberação de mágoas. Né? Então, o que a gente observa é isso. Né? Quando essas mágoas começam a ser vistas e começam a ser curadas, né, há uma inversão no processo de prosperidade, ou seja, a pessoa vai recuperando a prosperidade. Né? Isso se aplica na relação com o pai de uma forma mais genérica. Pode haver exceções? Claro que pode. Né? Muitas vezes a mãe é a provedora da família, né? E aí a coisa é um pouco diferente. Na relação com a mãe, o que se observa é que se você tem muitos conflitos com sua mãe, ou os teve, ou ainda os tem, né, isso vai fazer com que você encontre muitas situações pequenas, né, chatas, que vão estar obstruindo os seus movimentos. Né? Você vai fazer um bolo, né? Aí sábado deu 7 horas da noite, você decidiu fazer um bolo. Aí você vai abrir a sua despensa, vai pegar lá a farinha, o fermento. A farinha tem, mas o fermento você achou que estava lá e não está. Ele estragou. Né? Aí você vai precisar sair para comprar. Aí toca o telefone e você se atrasa mais meia hora, você tem que resolver uma história. Quando você sai para comprar, o mercadinho fechou. Né? Aí você vai ter que ir num outro, aí você vai pegar o carro. Aí chega o carro, você fica preocupada, porque né, o carro está meio sem gasolina. Enfim, eu estou dando né, ilustrando um pouquinho de uma forma meio ridícula, mas é meio isso, assim, né? Você vai fazendo as coisas, você vai conseguir fazer o bolo, né? Mas entre você decidir fazê-lo e fazê-lo, você vai passar por trocentas situações que são impeditivas, né? Então, quando a sua vida está repleta de coisas assim, tudo que você vai fazer, aparece um problema, né? Nunca é fácil, nunca você vai lá e faz. Entre decidir fazer ou entre ter que fazer e conseguir o resultado almejado, você vai se deparar com eles chamam lá na Índia de needless obstacles, né? Obstáculos desnecessários, essas coisinhas que vão atrapalhando, né? Não impede, mas atrapalha. Né? A coisa não flui, não rola fácil. Isso é um forte indicativo que, da mesma forma como eu estava mencionando do pai, você tem ainda acumuladas dentro de você ou memórias, ou nas situações vívidas, ou nas situações presentes de conflitos com a sua mãe. Né? Dessa forma que a gente, quando a pessoa está com uma vida muito parada, muito travada, e
a gente vai trabalhar nesses aspectos, para identificar e para depois liberar também. Né? Então a gente tem os processos de cura dos relacionamentos, que é um processo que eu costumo oferecer com bastante regularidade, né? Justamente para trabalhar nesses aspectos também. Tá bom? Oi, Vera Lúcia. Boa noite, querido Setu. Você pode falar sobre a importância do silêncio exterior? Fala nos processos de despertar? É, tem muita coisa que a gente pode comentar a esse respeito, né, Vera? O falar, ele não é. O problema do falar não é o falar propriamente dito, né? Não é o fato dele não permitir o silêncio. O problema do falar, do excesso de falar, né, é que ele impede você de muitas coisas. A primeira coisa que ele impede de você é de ouvir a si mesmo, porque você está falando e no falar muitas vezes você racionaliza, né, conceitualiza e racionaliza alguma coisa que está acontecendo e você deixa de entrar em contato com o que de fato está acontecendo. Né? Essa é uma função da mente muito comum. Né? É o de racionalizar emoções, racionalizar sentimentos, né? Racionalizar percepções. Né? A gente aprende isso muito de criança mesmo. Né? Você, quando está diante de uma coisa bonita, né? Um pôr do sol, uma flor, uma borboleta, um passarinho, uma árvore, uma paisagem, né? Se você pudesse, quando criança, estar diante daquilo que você está vendo, sem emitir um comentário de qualquer natureza, a experiência entre você e aquilo que está sendo contemplada é de uma expansão muito forte. Né? Então, é isso que a gente chama de silêncio. Quando você está numa condição de vida, de percepção totalmente aberta e isenta, totalmente livre dos comentários que a mente habitualmente faz a respeito de todas as coisas. No momento em que a mente fala, ó que belo pôr do sol, ó que linda flor, que bom o perfume, que lindo o dia, né? Qualquer comentário, né? Qualquer comentário, né? E os comentários vão muito além desses que eu fiz aqui, né? Então, no momento em que se comenta algo, a experiência é perdida. Ou você está no estado de contemplação e de interação com aquilo que está se apresentando diante de seus olhos ou ouvidos, enfim, dos seus sentidos. No momento em que é feito o comentário, esta vivência, essa experiência, ela é reduzida quase que a zero. Então, a nossa mente, ela desenvolveu, até porque ela foi instigada a fazê-lo, muitas vezes pelos pais, né, que já fazem a criança comentar a respeito de tudo que vê, falar a respeito, dar nome para tudo. Né? Se as coisas não tivessem nome, seria muito mais fácil. Mas a gente aprende já desde criança, né? Isso é uma flor, isso é um cachorrinho, isso é uma árvore, isso é uma pessoa, isso é uma mesa, e por aí vai, né? Porque é parte da educação. No momento que a nossa mente vai aprendendo que as coisas têm nome, depois aprendendo a dar conceitos aos nomes, né? Ou seja, uma coisa bonita é melhor do que uma coisa feia, né? Esses valores vão se cristalizando na mente. E isso vai sendo expresso o tempo todo. Né? Então, quando a gente fala que a falta de silêncio é um impedimento, é assim. Né? Uma pessoa, quando ela se aprofunda em estados de meditação, independente da técnica que usa, ela começa a reencontrar esse estado, vamos dizer assim, de contemplação quase que inocente da criança. Né? Independente da sua idade, como adulto, você pode voltar a interagir com o que você está vendo diante de si, sem necessariamente estar fazendo ininterruptamente um comentário a respeito de tudo. Quer seja a respeito de pessoas, né, que são, o que a gente mais gosta de comentar é falar do outro, né? Ó que pessoa assim, ó que pessoa assada, né? A gente comenta o tempo todo, a gente julga, a gente critica, a gente examina, a gente compara, a gente se compara, a gente está o tempo todo falando da gente mesmo. Né? E este falar
nos impede de experienciar o que quer que seja. Então, quando você tem essa dificuldade, ou essa limitação, porque é uma limitação de ficar quieto, de ficar quieta, de ficar calada, né? Não com a mão na boca segurando, mas pela não necessidade de estar comentando tudo o que você vê, tudo o que você está experienciando, né? Isso vai trazer uma qualidade de vida absolutamente nova para você, né? Então é muito importante a gente identificar este tagarelar mental, né? Que é da natureza da mente. A natureza da mente é tagarelar, é comparar, é julgar, é comentar a respeito de tudo, é dar nome para as coisas, é encaixar as coisas nos seus lugares, é botar numa estante, tirar, colocar em outra, jogar fora, pegar uma nova. A mente, ela funciona processando informação o tempo todo, né? Só que o estado de presença, ele está muito além da mente. Então, quando esse estado vai expandindo, quando você vai ficando mais presente integralmente, 360 graus, né, com todas as coisas que você está vivendo, a mente silencia, porque ela é muito pequena, perto da grandiosidade que é a vida, né? E aí a sua qualidade de viver as coisas muda, muda completamente, né? Você começa a apreciar qualquer coisa, como se você as estivesse vendo pela, pela primeira vez. Pela primeira vez, né? Tem uma carta no tarô do Osho que mostra uma criança, um idoso, né, um sábio, com um gafanhoto na mão, assim, né? Só contemplando a maravilha que é aquilo que está vivo ali, né? Todas as suas particularidades, em todas as suas sutilezas, né? Na textura, na cor, na forma, no movimento, né? E você se encanta. A gente adulto, né? A gente já não, muitas vezes já não olha mais as coisas direito, não olha mais nada, não olha nem a foto, né? Quanto mais a coisa propriamente dita, né? Então isso precisa e pode ser recuperado, né? Agora, o processo de despertar, só para completar aqui, Vera Lúcia, ele, ele vai fazer com que você identifique essa forma da mente funcionar, né? É importante que você flagre como a sua mente é falante, mesmo que você se mantenha num forçoso silêncio, né? Que você evite ficar falando muito, a mente está ali a 1 milhão. Então isso não faz muita diferença, né? Quando você desperta, a sua mente vai naturalmente ocupando o lugar que é dela. Ou seja, fazer conta, fazer processos que exigem raciocínio, né? Fazer as coisas que a mente é boa de fazer. E naquilo que a mente não precisa participar, das coisas da sua vida que a mente, né, é dispensável, vão te proporcionar esses momentos, você vai vivê-los de uma outra forma. É isso que, de certa forma, é o que eu entendi que você está perguntando. O despertar não vai fazer com que você não tenha a mente. Muita gente, eu já vi isso lá na Índia, chega a ser engraçado, né? A pessoa ficou com medo, né? Quando ela soube que no final do processo que estava sendo oferecido lá, o deepening, né? Os primeiros deepenings, eu fui em quase todos, né? Desde 2011, todos os anos, e com muita gente, vindo com tudo quanto é lugar, com todo tipo de informação, e as pessoas sabendo que no final do processo elas estariam despertando, né? E muita gente ficou preocupada, sinistra, né? Porque elas levantavam a mão para perguntar nos encontros, né? E agora, né? Eu estou aqui, eu estou passando por esse monte de coisa, que legal, mas e quando eu voltar lá para minha casa, para o meu país, para minha família, para o meu trabalho, eu ainda vou continuar a ser capaz, né, de trabalhar, de falar com as pessoas, de cumprir as minhas tarefas. A pessoa tem uma impressão, né, de que vai virar vegetal, né, que vai ficar incapacitada né, de agir no mundo como ela agia antes. Especialmente executivos, né, ou pessoas que são muito ativas no que fazem, ficavam preocupadas. Será que depois que eu despertar, eu não vou mais conseguir ser tão produtivo na minha vida? Né? Vou ficar meio lerdo mentalmente, vou ficar meio... Né? Esse tipo de... E obviamente que não é nada disso, pelo contrário. Né?
a mente vai sendo cada vez mais disponibilizada para as coisas para as quais de fato ela foi criada, né, pela própria natureza. E nas coisas, ou seja, você vai ficando mais inteligente, né, mais rápido, né, raciocina mais rápido, raciocínio mais profundo, de fazer todas as sinapses que o cérebro tem que fazer, elas ocorrem de uma forma mais fácil, porque você está com muito mais energia disponível para fazer uso da mente nos momentos em que ela se faz necessário. Então, o despertar é toda uma alquimia e é todo um processo de mudança da mente também, né? E o silêncio vai se instalando. Tá bom, Vera? Oi, Rosana. Perdão verdadeiro é muito difícil. Quando acho que perdoei, vem um gatilho que me mostra que não. O que é realmente necessário para ver o perdão? Já que o perdão é um dos requisitos para a oração ser efetiva? Então, Rosana, é um pouco como as coisas que eu estou dizendo aqui e venho sempre dizendo, né? Perdão é algo que acontece. Não adianta você acordar e dizer assim, bom, a partir de amanhã, quarta-feira, dia 28 de setembro, eu vou perdoar. Então eu vou acordar e eu vou perdoar todas as pessoas que me machucaram, vou perdoar os meus pais pelas coisas que me fizeram, meus amigos que me machucaram, que já não são mais meus amigos, né, as pessoas com quem eu me relacionei, ainda me relaciono, e eu só vou perdoar todo mundo. Claro que isso não vai acontecer. O máximo que vai acontecer é uma hipocrisia muito grande, porque você vai continuar sentindo um monte de coisa e vai estar externando algo que não é real. Disso o nosso mundo já está cheio, porque a tal orientação, né, de oferecer outra face foi muito mal interpretada e muito mal compreendida também. Então, perdão, ele não é algo que você pode se propor a fazer porque é legal ser capaz de perdoar. Como você está dizendo, não, se eu não puder perdoar, as minhas preces não vão ser atendidas, né? Então, o que é o perdão? Primeiro, o perdão ele só é possível ocorrer a você no momento em que você se coloca no lugar do outro a quem você machucou. Caso você esteja em busca do perdão, né? Porque às vezes é mais importante você encontrar o perdão pelas coisas que você faz ou já fez, do que perdoar aquele que de alguma forma fez alguma coisa a você que te machucou ou prejudicou. Então, em ambas as situações, o perdão ele vai vir no momento que você se coloca no lugar do outro, tanto daquele que te feriu ou prejudicou de alguma forma, mas também, especialmente, daqueles a quem você, sabendo ou não, né, consciente ou inconscientemente, você machucou. Então, quando a gente fala em perdão, a gente fala de um estado em que você sente a dor, você sente aquilo que está acontecendo em você e também no outro. Então, o perdão acontece. Ele não é uma proposta que você escreve na sua agenda para que amanhã você vai perdoar aquela pessoa que te sacaneou, que te roubou, que te prejudicou, porque esse perdão ele não vai vir, né? E aí fica pior, porque você vai instigar, vai se instalar, melhor dizendo, todo o sofrimento psicológico, porque afinal de contas você precisa perdoar e não consegue. Você gostaria de perdoar, mas não consegue. Vira e mexe as pessoas me perguntam isso aqui no encontro também, né? O que eu faço, né? Não consigo perdoar alguém que me fez tal e tal coisa, não sei há quanto tempo. Então, isso é uma outra história, né? Mas a gente fica preso. Então, a segunda coisa é essa, né? Observe como as mágoas que lhe foram causadas residem num momento histórico da sua linha do tempo, né? Lá atrás, né? Às vezes há muitos anos mesmo, muitos e muitos e muitos anos mesmo, depende da idade que você tem. Você ainda reage à vida
com relação a pessoas, até mesmo pessoas parecidas com essa que de um dia te fez alguma coisa, né? A gente tem essa coisa de carregar mágoas quase que pela vida inteira. Conheço gente que tem 90 anos e ainda carrega dentro de si, um namorado que atraiu quando ela tinha 12, né? E não perdoa, né, não esquece a história, né, se identifica com a história, repete ela 1000 vezes. Né? Então, o perdão, ele é importante, ele é fundamental. E é importante também você saber que você não é capaz de perdoar. Né? E o que você pode fazer, como eu já disse 2 vezes aqui, é tentar se colocar no lugar do outro. Ou pedir também para vivenciar a dor que você causou a alguém, para que você possa sentir o perdão dentro de você mesmo. Né? Muitas vezes a gente faz coisas, fala coisas, ou não faz coisas, e a gente não tem noção do impacto que isso está causando numa outra pessoa. A gente não tem noção. Né? A gente acha que é na boa, e não é. Né? E a gente continua fazendo, continua fazendo, né? Como se fosse tranquilo, como se o outro estivesse ali mesmo para tomar tuas patadas o tempo todo, né? Verbais ou físicas ou de outras formas. Né? Às vezes a gente não sabe o quanto que a gente está ferindo, né? Um filho, um pai, uma mãe, né? Um irmão. Tem que haver um interesse, né? Você tem que se interessar pela sua história, para que o perdão possa vir a acontecer. Mas o importante disso tudo aqui que eu quero frisar é não se esforce para perdoar, porque o perdão que você está precisando vivenciar, ele não vem de um esforço. Né? Não tem nada que você possa fazer de prático. Né? Eu sei porque eu sou judeu, não praticante, né? Eu nasci numa família judia, mas eu conheço pouca coisa do judaísmo. Mas eu sei que tem o dia do perdão, né? Em que ele sempre, eu achei assim uma coisa inusitada, né? Porque é uma forma de uma comunidade se manter unida. Se todos puderem iniciar o novo ano, como está sendo essa semana aí, o Rosh Hashanah, né? O Ano Novo Judaico, sem levar para este novo ano as dores, né? As mágoas, os ressentimentos, as brigas do ano anterior. É uma coisa muito sábia, né? Você encontrar no dia do perdão os teus irmãos e passar para o momento seguinte, para um novo momento, sem levar os ressentimentos do ano passado para o novo ano. Né? Agora, como isso se dá, eu não sei. Se isso é real, verdadeiro, no coração das pessoas, eu também não sei. Mas é uma orientação do judaísmo e que tem uma finalidade de manter as pessoas juntas, manter as pessoas unidas dentro das famílias e enquanto comunidades. Eu acho que dá certo. Né? Mesmo assim, claro, tem muita gente ressentida com muita gente, né? Desde sempre. Mas é uma prática, né? Agora, para nós aqui, eu não acho que deva ser uma prática, eu acho que deve ser uma descoberta, uma realização que é decorrente de uma qualidade do coração, né? Do florescimento do seu coração. E como você não sabe muito bem como conseguir isso, você pede, né? Você faça suas preces e peça para que, já que você tem que ter o perdão para realizar as coisas que você está buscando por meio de uma prece, antes de fazê-lo, peça na própria prece que você seja capaz de perdoar e de ser perdoada pelas coisas que já te fizeram e pelas coisas que você fez também. Tá bom? Oi, Maria de Paula. Se tu, ouço você explicar muito essa relação de prosperidade com o arquétipo dos pais. Você poderia dar uma explicação sobre a relação da instabilidade em relacionamentos afetivos com estes arquétipos? Maria Paula, eu não estou vendo essa relação dessa forma. É um pouco diferente. É um pouco diferente. Se você puder participar do processo de cura dos relacionamentos, eu falo sobre isso durante mais ou menos umas 5 horas. É o tempo que dura o processo, porque
eu tenho mais 2 minutos para finalizar o encontro, eu não consigo explorar tudo isso aqui de uma forma que seja eficaz para você compreender, né? Mas, resumidamente, todos os nossos relacionamentos, todos, né, todos eles, né, são fortemente impactantes na nossa qualidade de vida. Todos os nossos relacionamentos necessitam, inevitavelmente, serem curados de todos os seus conflitos. Não só o relacionamento com pai e mãe, mas que, com certeza, são os relacionamentos, é o relacionamento mais importante a ser curado. Muitas vezes a gente acha que já fez muita terapia, muito processo, muita constelação familiar, muito processo Fischer-Hoffmann, muito processo Arica, muito processo não sei o quê, e que não precisa mais mexer com isso, né? Não é verdade, né? Eu vou há 11 anos para a Índia, 1 ou 2 vezes ao ano, e todas as vezes que eu boto, inevitavelmente, eu vou buscar novamente, mais uma vez, identificar os conflitos das minhas relações, mágoas que eu ainda carrego, que eu não me lembrava, coisas que aconteceram que eu não lembrava, com uma pessoa ou com outra. Por que eu vou atrás disso? Por que é necessário ir atrás dessas histórias? Não é para resgatar o passado, mas é porque eu estou preso nelas, né? Então, a necessidade da gente viver relacionamentos, bons relacionamentos, é uma necessidade vital, né? Agora, a nossa incapacidade de vivê-los também ela é kármica, ela carrega outras histórias, né, das quais muitas vezes a gente não se lembra, porque foram em tempos ou com pessoas que a gente nem sabia, né? No entanto, elas estão presentes nos novos relacionamentos. Então, toda essa dinâmica, eu acho assim, interessante você sempre se ater a quem está diante de você, né? Com exceção dos pais, que muitas vezes já não estão mais aí, né? Mas de você observar nas relações que são vivas hoje, que estão presentes na sua vida, qual é a quantidade de conflitos que você tem. Pode ser com um irmão, uma irmã, pode ser com um filho, pode ser com um vizinho, pode ser com um chefe, pode ser com um funcionário, pode ser com o porteiro do prédio, pode ser, né? Tanto faz com quem é, mas que tem mais ou menos conflitos. Você vai perceber, num certo momento, que na medida em que você é liberada dos seus conflitos, de todos os tipos, a qualidade dos seus relacionamentos, também de todos os tipos, vai mudar. Você não vai mais encrencar com pessoas e pessoas não vão mais encrencar com você. O porquê disso, exatamente, eu não sei, mas vamos dizer assim, é uma lei kármica, é uma lei espiritual, né? Porque todos os relacionamentos, todos, sem exceção, todos refletem quem você é. Todos eles são um espelho de quem você é. Então, se você é uma pessoa que está carregando dentro de si conflitos de todos os tipos, a sua vida externa, com pessoas e com coisas, com fatos, também vai ser conflituosa, porque os próprios conflitos, eles, vamos dizer assim, vão agir como um ímã, eles vão atrair mais conflitos para você. E o mundo externo, ensinamento da Oneness, ele reflete o mundo interno. Cura ou busca a liberação dos seus conflitos internos e você vai ver como a qualidade dos seus relacionamentos, todos eles, também vai mudar significativamente, né? Então, é a mesma lei, é a mesma dinâmica da relação entre prosperidade e os arquétipos pai e mãe, só que num sentido mais amplificado. Mas a lei é a mesma, né? A dinâmica é a mesma. Tá bom, Maria Paula? Então, gente, estou encerrando hoje o encontro. Encerrando essa parte. Daqui a pouco eu vou oferecer uma Oneness Meditation. Para quem não conhece, é uma Diksha que é feita através dos olhos, é uma transferência de Diksha. Ela é parte do encontro. Eu só termino o encontro e começo a fazer ela separado, porque ela vai incluir gente que só vem receber essa Diksha, inclusive de outros países que não falam português, né? Então o satsang ele é aproveitado também por pessoas de fora, da América Latina, quem consegue compreender um pouquinho do nosso português, mas a Oneness Meditation ela não faz uso das palavras, é só a transmissão de Diksha. Então eu envio um segundo convite para que pessoas que gostam de receber Maon venham a partir de agora, 11h15 da noite, no horário de Brasília, a receber a ON também.
bom? Para aqueles que já estão comigo aqui desde as 10 horas, né? Trazendo suas questões, deixe que a Diksha atue nessas questões que você trouxe aqui, né? Porque a gente basicamente está buscando liberação de coisas que estão nos impedindo ainda de viver melhor do que a gente está vivendo, de uma forma melhor do que a gente está vivendo, né? Então, permita, né, que essa inter-relação por meio da Diksha, por meio do Mindfulness Meditation, uma presença divina que se manifesta para você, que você possa fazer as suas preces, que você possa pedir o que você precisa para si, que você saiba o que você esteja precisando, né, e saiba pedir o que você esteja precisando, porque a gente não sabe, né? Às vezes a gente quer alguma coisa e não sabe o que é, né? Que você tem direito a todas as coisas, que você merece tudo na vida, tudo, sem exceção, né? A natureza ela é abundante, né? E a nossa existência aqui na Terra, ela tem que ser próspera, tem que ser abundante, tem que ser saudável e muito bem vivida, né? Para que a gente possa crescer como pessoa e para que a gente possa ajudar aos demais com os quais a gente se relaciona a crescerem também. Então, namastê, até já. Gratidão pelas perguntas, pela presença de vocês.